Oi, gente, boa tarde. Vocês já devem me conhecer por aqui. Eu sou a Lauriene, uma das sócias da UNA Assessoria Linguística. A UNA é uma empresa especializada em tradução e revisão de textos, principalmente de textos acadêmicos. E uma das nossas principais áreas de atuação é a tradução de artigos para publicação em periódicos internacionais. Esse ano, esse dia 31, nesse final de semana, no domingo, a gente fez 3 anos de existência e, como comemoração, a gente decidiu fazer essa sequência de lives para os nossos seguidores, para os nossos clientes, sobre a escrita e a publicação de artigos científicos em inglês. Então, vai ser uma sequência de 5 lives, curtinhas, né, Marina? A gente pretende falar rapidinho sobre essas lives, falar rapidinho sobre esses temas. E vão ser pílulas, vão ser dicas sobre algumas questões que vocês têm que observar no momento de escrever. Bom, para começar essa série, nessa primeira live, a gente decidiu falar sobre planejamento da escrita, né? As pessoas muitas vezes ficam um pouco ansiosas para escrever e sentam e não conseguem desenvolver o seu trabalho, o seu escrito e o seu artigo. Isso muito por falta de planejamento da escrita. Então, a Marina está aqui para conversar com a gente sobre esse tema. A Marina é minha sócia e ela vai se apresentar para a gente rapidinho. Oi, gente. Então, meu nome é Marina. Eu sou formada em tradução pela UFO, que é a federal aqui de Uberlândia. E eu trabalho com texto acadêmico há bastante tempo já, desde a faculdade, porque como eu e a Lauriane viemos de lá, a gente identificou a demanda, né? A faculdade é o nosso principal público. E desde que a gente está na faculdade, a gente trabalha com esse tipo de texto, seja revisando, seja traduzindo. E depois que eu me formei, um pouco antes de eu me formar, eu fui revisora da Edufo, que é a editora universitária, né? E lá eu tive bastante contato com um texto acadêmico em português, que eu fiquei lá como revisora de português. Durante o intercâmbio também que eu fiz, minha graduação sanduíche em Londres, eu fiz um curso de escrita acadêmica lá, e hoje eu faço um curso online da Universidade de Stanford, que também é de escrita acadêmica, só que em inglês. E todos esses anos, desde 2011, 2012, eu venho entendendo melhor esse tipo de texto. Muito bem. Bom, então essa primeira live, como eu já falei, nós vamos passar alguns conceitos básicos do que vocês devem observar antes de começar a escrever esse artigo científico. E essas dicas, elas servem tanto para quem vai escrever em português, quanto para quem vai escrever em inglês, né? Claro, são questões gerais de planejamento, antes de você decidir mesmo que já quer começar a escrever em língua inglesa. Porque a gente sabe que hoje a gente vive a internacionalização da educação, cada vez mais presente, né? A CAPES lançou recentemente uma nova proposta de avaliação do ensino superior, em que um dos eixos de avaliação é a internacionalização do ensino. E a internacionalização do ensino inclui identificar o quanto aqueles programas e aqueles pesquisadores estão publicando em língua inglesa. Então, de fato, publicar em inglês, seja em periódicos nacionais, porque, na verdade, muitos periódicos nacionais estão começando a publicar em inglês também, estão começando a medir essa produtividade em língua inglesa. Então, de fato, é uma demanda existente e urgente na academia brasileira. Bom, então a primeira pergunta para a Marina, que vai orientar a gente melhor sobre esse planejamento, bom, então o pesquisador está ali fazendo a sua pesquisa, ele tem um monte de dados. Como que ele vai começar a organizar essas informações na sua pesquisa? Então, como que ele vai selecionar, ter alguns critérios, como que ele vai começar a pensar toda aquela informação para escrever o seu artigo? Bom, a primeira coisa é conhecer a estrutura do seu texto acadêmico, seja ele um artigo, uma dissertação ou uma tese. E essa estrutura é a mesma, tanto aqui no Brasil quanto nas publicações internacionais. A estrutura se divide em introdução, revisão de literatura, né, metodologia,
resultados, análise ou discussão. Tá dando pra ouvir esse barulho? Tá na rua? Não, alguém está furando uma parede. Bom, Introdução. acontece. Introdução. Revisão de literatura, metodologia, resultados, análise ou discussão dos resultados e conclusão. Esses títulos, eles podem variar conforme a área, conforme a revista que você vai publicar. Mas a estrutura, a ordem de aparição dessas informações é a mesma. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A introdução é a contextualização da sua pesquisa. Você vai falar de onde você está saindo, né? Qual que é a sua área de atuação, o que já foi discutido nela brevemente, para que você chegue na sua pergunta de pesquisa. Eu acho que... Ah, não tá. Eu travei? Um pouquinho. Mas dá para te ouvir. Tá, eu tô travada, né? Parece. Sim. Que ótimo. Tá, mas pode Mas continuar, Marina, vamos aqui, lá. tá? Então, depois que você contextualiza a sua pesquisa, fica mais fácil explicar por que você está fazendo aquela pesquisa e o que você quer responder com ela. E aqui entra também a sua resposta esperada, que é a sua hipótese, né? Então, você tem uma pergunta de pesquisa que você quer responder no seu estudo e você tem também o que você espera encontrar. E aqui também cabe justificar a escolha da sua pergunta, né, do problema que você está investigando. Na sequência, vem a revisão de literatura. Você vai mostrar o seu embasamento teórico. Quais textos você leu, quais são os textos importantes, os autores mais relevantes na sua área, que vão te ajudar a desenvolver o estudo e a discutir os resultados que você pretende encontrar. E aqui também cabe colocar os conceitos. Deixa eu só chamar a ordem. Os conceitos que você vai usar ao longo do seu texto, né? Você vai falar, eu vou usar esse conceito, que foi usado de tal produtor. E assim vai. Você vai mencionar toda a sua estrutura teórica que foi usada ao longo do seu estudo. Em seguida, vem a metodologia, que, na minha opinião, é a parte mais fácil. Inclusive, se você não escreveu nada ainda do seu texto, comece pela metodologia. O que é a metodologia? Você vai contar todos os passos que você seguiu para poder encontrar os resultados. Então, aqui você vai falar qual que é a sua amostra, onde você fez a pesquisa, qual foi o período da sua pesquisa, quais instrumentos você usou, se você precisou ir para um laboratório, quais procedimentos foram realizados, em que condições, e também as análises estatísticas, como que você fez, qual programa você usou. Então, na verdade, é uma sessão mais descritiva, né? Então, você vai ali contar a historinha do passo a passo da sua pesquisa, né? Por isso que ela é um pouco mais fácil, digamos. Pelo menos na nossa área, né, Marina? Tem algumas áreas que as pessoas reclamam um pouco. Mas na área das humanas é um pouco mais simples, porque você vai explicar mesmo qual que foi o seu passo a passo. Então, você sabe, você fez. Você só precisa colocar isso ali no papel. Quais foram as etapas que você seguiu para desenvolver a sua pesquisa. Talvez em áreas mais técnicas seja mais fácil copiar a estrutura da metodologia, porque em geral é muito parecida. Então, se você já leu muitos artigos, provavelmente você leu para escrever seu texto, é bom você dar uma comparada entre as formas de organizar a metodologia, que provavelmente o seu vai ser parecido. Então, você já vai ter uma orientação sobre o que fazer. Em seguida, vem a seção de resultados, que você vai mostrar o que você encontrou seguindo aqueles passos da metodologia. E aqui, provavelmente, você vai usar tabelas, quadros, figuras, para ilustrar todos aqueles resultados que você encontrou. E aqui eu faço uma ressalva para você evitar descrever no texto todos os resultados que você colocou numa tabela, por exemplo. É mais importante você pontuar aqueles resultados mais relevantes no texto e deixar para o seu leitor consultar os outros conforme ele achar necessário. Senão vai ficar um texto chato, repetitivo, né? Só de
falar, encontrei tal número, tal, 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 tal. Entendi. Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria comentar que no perfil da UNA a gente tem alguns posts falando principalmente sobre essa primeira etapa, né, de divisão do seu trabalho, sobre a introdução, sobre a revisão literária. Tem várias dicas no perfil da UNA, se vocês tiverem alguma dúvida a esse respeito, é só dar uma olhada, se tiver alguma outra dúvida especial, pode mandar pra gente, solicitar que a gente faz um post novo. Bom, então a Marina explicou para a gente que, primeiro, a gente tem que entender qual que é a estrutura desse artigo, como que as pesquisas científicas estão divididas, né? Então, introdução, metodologia, visão literária, resultados, enfim. Bom, entendendo quais são essas divisões principais, Marina, o que eu tenho que fazer para subdividir essas informações dentro dessas sessões, dessas grandes sessões? Uhum. Eu vou só falar o último tópico que ficou faltando, que é a Ah, conclusão. tá. Na É verdade, a verdade. discussão e a conclusão. É, Nossa, na dis- Depois dos resultados vem a discussão ou análise. Nessa parte, você vai pegar os seus resultados e vai responder a sua pergunta de pesquisa. Porque, né, o seu objetivo era fazer um estudo, chegar a resultados para comprovar ou refutar aquela pergunta que você fez inicialmente. E aqui, além de apontar os resultados que você encontrou, você vai também fazer uma comparação com outros autores, com outros estudos semelhantes e falar qual foi e comparar mesmo o seu resultado com outros para ver se tem alguma implicação diferente para a sociedade. E aqui, a imagem que tem lá no nosso Insta da ampulheta, assim, começa a fazer mais sentido, porque na introdução você parte de um contexto geral e vai afunilando dentro da sua área, ficando cada vez mais específico e mais técnico, principalmente na metodologia. Depois você vai abrindo, chegando para implicações para a área, implicações para a sociedade e concluindo o seu estudo na sessão de conclusão, apresentando qual que vai ser a utilidade do seu resultado, como que ele vai influenciar na área de estudo e também apresentar as limitações, quais foram as dificuldades que você encontrou e sugestões para estudos futuros. muito bem. Bom, agora a minha pergunta de novo. Bom, entendendo esses grandes blocos, o que fazer, o que pensar, o que esse aluno, esse pesquisador tem que pensar para estruturar cada informação dentro dessas grandes sessões? Uhum. A primeira coisa é ter em mente o que você quer dizer, o que é de relevante que você precisa colocar no seu texto. Porque pode ser que tenha muita informação que não vai ser útil para o seu leitor, que não vai ajudar ele a ter acesso ao conteúdo do seu texto e a reproduzir a sua pesquisa de alguma forma ou dar continuidade. E quando você não seleciona o que é relevante, você corre muito risco de escrever parágrafos sem importância, sem conteúdo e ficar enchendo linguiça. E é muito difícil depois tirar esses parágrafos de lá, porque eu entendo que as pessoas se apegam à escrita. E quando você lê o texto e você identifica um parágrafo que não contribui para a pesquisa, para o texto mesmo, a gente às vezes sugere, olha, esse parágrafo ou está repetitivo, ou não tem informação importante para o seu leitor, então sugiro excluir. Aí a pessoa acha ruim. Então, um dos pontos importantes, você vai lá, dividir as informações da sua pesquisa nesses blocos que eu falei. Introdução, revisão, método, resultados, discussão e conclusão. Você vai pontuar, pode até ser em nível de parágrafo. Quais pontinhos dentro daquela sessão que são importantes, que você encontrou os resultados na sua pesquisa. E a partir deles, que você vai começar a escrever mesmo frases. Então, primeiro você vai selecionar as informações relevantes para estarem escritas no seu texto. E depois você vai organizar essas informações de forma lógica, que contribua para o entendimento do seu leitor. Como que é organizar de forma lógica? Por exemplo, colocar uma causa e a consequência, um resultado comparado com o outro, já organizar essas informações para na hora de escrever ficar bem mais fácil. Marina, quando você fala em organizar, você fala em fazer uma lista mesmo do conteúdo que você tem que inserir.
Uhum. Uhum. Tópicos. Em Porque vez de fica já mais começar a fácil. escrever direto, né? Porque a gente vê muitos pesquisadores, principalmente do mestrado, né, que estão tendo a sua primeira experiência de pesquisa, falando, nossa, eu travei, não consigo escrever mais. Mas a pessoa não sabia nem qual era o objetivo daquela sessão que ela estava Exato. escrevendo. Então, quando você planeja que você tem que escrever cada item que você tem que inserir naquela sessão, você sabe o que é que você tem que fazer em seguida. Então, se você terminou o primeiro parágrafo, ah, tá, agora nesse próximo parágrafo eu tenho que explicar X coisas. E aí você tem uma sequência mesmo de cada etapa que você tem que fazer, consegue planejar melhor o seu trabalho. E uma coisa importante, Marina, que você falou, que tem muito a ver com a escrita de artigos científicos em inglês, é essa mania de a gente, em português, querer ficar enchendo linguiça, querer ficar escrevendo frases longas e complexas. E aí, Para ocupar isso espaço, né? já fica muito ruim em português, mas isso em inglês é completamente inviável, né? Por inúmeras questões que a gente vai detalhar Falar no depois, mas próximo. assim, encher linguiça em português já é ruim. Encher linguiça em inglês é inviável, vai assim, inviabilizar a mesma publicação desse artigo lá na frente, né? Sim, a gente vai ver isso na próxima live, porque não é uma questão nem de escrita, é uma questão cultural, de raciocínio de quem é falante de inglês. Eles são objetivos e eles são diretos, então se você escreve um parágrafo enchendo linguiça, não vai dar certo. Então, já estamos adiantando o tema da próxima live. Acabou, Marina, os comentários sobre isso, sobre os conteúdos de cada sessão? Sim? Bom, então a gente já entendeu, saímos de um critério mais macro, mais amplo, fomos para um critério mediano ali, o que vai dentro de cada sessão, e agora a gente vai para uma questão mais relacionada ao texto diretamente. Bom, então eu já sei o que eu tenho que escrever em cada sessão, já fiz a minha lista dos itens essenciais de cada sessão. O que eu tenho que ter em mente, Marina, antes de começar a escrever? O que eu tenho que ter como direcionamento para eu ter um texto bem escrito, um texto claro, para que eu consiga mesmo comunicar, passar minha mensagem, passar quais foram os resultados da minha pesquisa para a área? Bom, primeiro, acho que tem dois pontos fundamentais, que é objetividade e clareza. A objetividade está, primeiro, em escolher as melhores informações para você dizer e escrevê-las de forma direta. Então, qual é a forma mais direta que a gente tem de escrever uma frase em português? Sujeito, verbo, complemento. Quanto mais você usar essa estrutura no seu texto, mais claro vai ficar, até para você enquanto você escreve. Porque eu imagino que tem vários autores que, mesmo fazendo o esquema lá dos tópicos, começa a escrever meio fluxo de consciência. E aí, quando você escreve assim, acontece muitas intervenções. Assim, você vai colocando uma frase dentro da outra, dentro da outra. E às Interposições vezes, de ideias e de interposições. frases. Isso. E isso dificulta a leitura. É claro que esse texto inicial que você vai escrever vai passar por uma revisão. Mas quando você vai escrever, tem que ter isso em mente. Eu acho até, inclusive, que fica mais fácil se você já escrever de forma objetiva. Se você precisar unir frases depois, é mais fácil do que separar. Outro ponto importante é a clareza. A clareza está em ser simples e preciso. Ser simples é usar os termos técnicos da sua área necessários para comunicar a sua pesquisa, mas sem exagerar. E usar termos da norma culta da língua geral que sejam simples e conhecidos do público em geral, sem usar termos muito rebuscados, que vão dificultar a leitura, que vão fazer o seu leitor ficar cansado do seu texto. Eu acho que nessa questão é preciso esclarecer duas coisas. Quando a gente está falando em termo técnico, por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em não repetir determinado termo técnico. E aí, quando a gente está falando em clareza, isso pode ser um grande problema, porque às vezes, não sei na área de pesquisa de vocês, quem está aqui assistindo a gente pode comentar. Às vezes tem mais de um termo relacionado ao mesmo conceito, né? E a gente, nessa ânsia de não escrever um texto repetitivo, acaba que a gente usa variações daquele termo. Então, quando a gente pensa em clareza, isso é um grande problema, porque você vai deixar o seu leitor confuso, né?
Então, Uhum. aí a gente está falando sobre termos técnicos da área. Quando você for escrever propriamente dito, o processo de escrita propriamente dito, eu e a Marina, como revisoras, a gente percebe que algumas vezes, em algumas áreas, as pessoas ficam muito preocupadas em parecerem muito cultas, ou querem ter um texto extremamente rebuscado. Aqui ninguém está falando para você simplificar a sua leitura, a sua escrita, sei lá, para uma criança entender, não é Uhum. isso. Uhum. Sim, é É verdade. você você pensar, porque tem gente que quer rebuscar tanto que abre um dicionário de sinônimos ali e que fica um texto que a pessoa tem que parar para olhar no dicionário a cada duas palavras, ou ele tem um rebuscamento desnecessário, né? Isso em inglês é Uhum. muito claro. A gente tem um inglês, por exemplo, que ele é muito mais liso, né? Mais plain, mais direto, então não tem essa preocupação de ficar parecendo muito culto, porque no final das Uhum. contas a gente precisa transmitir a nossa mensagem, né? Então, se você está usando os termos mais usados na sua área, se você está usando um vocabulário que é conhecido no seu meio, na sua área de estudo, então pronto, você está passando a sua mensagem. Não tem que ficar se preocupando em ser muito rebuscado ou se mostrar muito culto, né? Porque isso mesmo vai Uhum. dificultar a comunicação. A gente na academia, a gente tem que estar mais preocupado em comunicar, em passar mensagem, porque tem autor que parece que não, não quer Não muito, né, quer Marina? ocultar a ciência. Tem autor que quer ocultar É, o conhecimento. quer deixar mais difícil, mais complexo, né? E aí, Uhum. esse texto ele vai servir a quem, né? Porque às vezes até o seu colega da sua área não vai entender o seu texto, né? Então isso pode ser Uhum. problemático. E acho que Bom, isso é uma forma de ajudar também os colegas, os pares, né? Porque quem faz pesquisa tem que ler muito artigo. Agora imagina ler um monte de artigo super complexo, rebuscado e tal, às vezes técnico além do necessário para aquela situação. Porque, como eu falei, aquela divisão em seções no artigo determina também um tipo de vocabulário específico. Então, por exemplo, na introdução e na conclusão, você pode ser um pouco mais geral. Na metodologia já é uhum, difícil, porque você está descrevendo procedimentos super técnicos. É, uhum, mas a introdução e a conclusão em geral podem ser acessíveis para um público leitor em geral. Não precisa ser uhum, super técnico. uhum. É isso. Mais alguma coisa, Marina? Não, não foi isso mesmo. Temos alguns espectadores, alguém tem uma dúvida? Tem alguém escrevendo, pesquisando, vendo a gente? Se tiver alguma dúvida, pode depois mandar no nosso último post, lá no perfil da UNA. Bom, então, só para resumir, a gente falou um pouquinho sobre a etapa prévia da escrita, sobre o planejamento, e então Uhum. você tem que entender quais são as principais seções desse artigo e fazer uma lista, né, item a item do que você tem que colocar em cada sessão. Isso, além de você ter muito claro quais são essas etapas de trabalho, você não vai esquecer de nada importante e vai direcionar o seu trabalho, né, vai facilitar o seu processo de escrita para você não ficar perdido ali no meio. Bom, e Uhum. por último, a gente falou um pouquinho sobre o que você tem em mente quando você vai escrever. Uma coisa importante, Marina, que a gente esqueceu de falar, é ter em mente o nosso público, né? Quem é que é o nosso leitor. Então, entender quem é esse leitor, o que, que ele espera dessa escrita e pensar sempre que você tem que ser claro, que você tem que transmitir a sua mensagem, né? Pensar em escrever em ordem direta, não pensar em querer ter um texto muito rebuscado, para você facilitar mesmo a transmissão da sua mensagem. E isso na escrita em língua inglesa, mais uma vez, é fundamental. Uhum. Bom, eu acho que para a nossa primeira live é isso. A gente estava planejando mesmo lives curtinhas, que vocês pudessem ter algumas noções gerais sobre esse processo de escrita e de publicação de artigo científico. A partir da próxima live, a gente vai ser um pouquinho mais específico, né, Marina? A gente vai começar a falar sobre essa escrita científica em língua inglesa. Você quer falar um pouquinho pra gente, Marina, o que a gente vai abordar? Uhum. Eu comentei antes um pouco, né, que na próxima live a gente vai falar um pouco sobre como funciona o contexto cultural dos falantes de língua inglesa
e o contexto cultural dos falantes de língua portuguesa que interferem na forma como a gente escreve. Então, o fato de os ingleses ou os falantes de inglês serem muito mais diretos em qualquer coisa que eles escrevem é porque a forma como eles comunicam, como eles esperam situações de interação é muito mais direta. Aqui no Brasil, por exemplo, no caso, né? A gente explica mais, cria mais expectativas, tem muito mais contexto. Então, é uma forma de pensar a comunicação diferente. E é sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Muito bem. Gente, sério, é muito importante a aula, a próxima live, porque ela vira a chavinha quando a gente vai pensar em escrever em inglês, né? Porque muitas pessoas, quando começam esse processo de escrita em língua inglesa, escrevem primeiro em português e depois vão traduzindo aos poucos. Esse é um processo natural, né, de quem está começando a escrever em inglês. Só que se você for traduzir esse texto usando a mesma estrutura da língua portuguesa e pensando da mesma forma que a gente pensa em português, esse texto provavelmente vai ser problemático, né? Você vai ter dificuldade mesmo de ter um aceite de uma revista. Então, é importante virar essa chavinha para entender como que o falante de língua inglesa pensa, como que esse pesquisador internacional está acostumado a ler para você conseguir escrever inglês de forma eficiente. A gente tem um comentário aqui do PET da Elétrica da UFM. Vocês são um grupo de pesquisa, ensino e extensão, e que uma das atividades de vocês é desenvolvimento de pesquisa, e que esse tipo de live ajudou muito vocês. Ai, que bom, gente, ficamos felizes. A gente mesmo pensou essa sequência. Nossa, Marina, travei, a impressão minha. Travou. Mas pode ir falando, dá para ouvir. Boa Vamos pose, aproveitar tá. para a gente terminar. Essa live a gente está fazendo para vocês mesmos. Então, se vocês tiverem alguma outra coisa que vocês têm interesse, alguma pergunta, manda pra gente no nosso último post que a gente vai tirar a dúvida para vocês, tá bom? Tchau, gente. Eu vou curtir nossa Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso YouTube, que é Una Linguística. Isso, e não percam a live quinta que vem às 17 horas.